mostramos o nosso amor a Deus amando o nosso próximo. O programa Lição de Vida está entrando no ar pela sua Rede Brasil para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Muitas têm sido as bênçãos que Deus tem concedido aos seus servos. Às vezes nós passamos por provações, por percalços, por situações que são comuns na vida de um crente, de um cristão. Sabemos que teremos aflições nesse mundo. Aliás, Jesus falou sobre isso. A palavra de Deus nos revela isso. No entanto, sempre devemos ter bom ânimo. Entregue a sua causa, a sua vida nas mãos do Senhor. Por mais difícil que possa parecer os seus problemas, Deus tem a solução para cada um deles. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa de hoje. Fique conosco em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus para você. Mas antes de começarmos o Lição de Vida de hoje, nós vamos ler nesse momento, proceder à leitura de um versículo bíblico que foi sugerido pela nossa entrevistada de hoje. Está em Naum, capítulo 1, versículo 7, e diz: O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Creia nisso, Deus conhece de fato. No programa de hoje, nós vamos conhecer um pouco da história da nossa irmã Sônia Maria. Ela nasceu em um lar evangélico. O pai não era evangélico, mas a mãe sim. No decorrer da sua vida, Deus lhe fez muitas promessas. O Senhor fez muitos milagres em sua família. Um deles foi a cura da sua filha, que precisaria amputar uma das pernas. E para a honra e glória do nome do Senhor, Ele estendeu a sua mão poderosa e operou um grande milagre. Hoje, ela é dirigente de honra de círculos de oração e está aqui para nos contar os grandes feitos da parte de Deus em sua vida. Seja muito bem-vinda, irmã Sônia, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, irmão Rossano. Amém. Fique à vontade para os seus agradecimentos iniciais. Eu quero primeiramente agradecer a Deus, segundo ao nosso pastor Ailton e ao meu pastor Simas Dias. Louvo a Deus pela vida dos pastores. Tenho aprendido muito com eles. Louvo a Deus pela minha família, meu esposo que está me assistindo, meus filhos, meu genro, meus netos, que são 4 filhos e 5 netos e 4 genros. 3 genros. Um desafio para a senhora. A senhora lembra do nome dos netinhos todinhos? O primeiro é Quemuel, que já morreu 2 vezes, Deus deu vida, foi o Quemuel. Vamos saber disso. E ele é especial e Deus deu vida. É o Quemuel, o Micael, que são filhos da minha primeira filha, e da segunda filha é Gabriela, Douglas e a Júlia. São meus 5 netos. Amém. Tá vendo? A vovó tá conhecendo os netinhos, hein? Tá lembrando dos netinhos. Muito bem, vamos conhecer um pouquinho mais sobre a sua vida, a sua história. Aonde a senhora nasceu, em que cidade? Aqui em Pernambuco mesmo, né? Eu nasci em Carpina, sou carpinense. Na cidade ou... Na cidade na mesmo. Cidade, não na zona rural? Não, na cidade. Só que na época que eu nasci, era assim, era como interior. Tinha poucas habitações. Sei. Em Carpina? Sim, Eram sim. quantos irmãos ao todo? 6. 6 irmãos? 6. O que o papai trabalhava em quê? O pai, a mãe? Ele, logo na minha infância, ele era agricultor. A mãe, então, ajudava de alguma Sempre forma? em casa. Sempre em casa. Sempre em Ajudava casa. muito, Em casa. mas em casa. Sim. Como agricultor, tinha condições de se alimentar bem, se alimentavam bem, tinham uma vida tranquila, normal em Carpina? Não, irmão Rossano, passamos por momentos difíceis na minha infância. Inclusive, quando eu estava com 15 anos de idade, eu fui trabalhar em casa de família. Precisou, não é? Precisou. E quando eu chegando ali no Recife, aqui no Recife, eu com meus 14 anos de idade, foi numa época que teve uma cheia muito grande, em 70. Sim. E naquela cheia eu trabalhava numa casa, aí quando começou entrando água dentro de casa, aí a dona da casa, a minha patroa, ela falou assim: você fica aí conseguindo colocar alguma coisa no alto que eu vou levar as crianças para colocar na casa dos meus pais. A senhora tinha 2 crianças.
E quando ela saiu, de repente a água subiu. Começou a subir. Começou a subir. Quando eu olhei, não tinha mais condição de ninguém nem entrar, nem sair. E a E senhora? ali a única solução que eu tive foi, Jacinda me deu aquela orientação para chegar na geladeira. Tirei comida, coloquei em cima do guarda-roupa, só que o guarda-roupa era assim, só 2 palmos para chegar no teto. Sei. E eu subi ali em cima do guarda-roupa e passei 3 dias ali em cima daquele guarda-roupa. Dormindo ali, tudo, o Recife completo de água. E eu ali só ficou faltando, irmã Rossana, 1 palmo d'água para chegar em cima. Se chegasse, não tinha condição de eu viver, porque era no teto da Já casa. estava no teto. A casa era coberta De laje. De laje? De laje. Minha irmã era morta. Era. E eu fiquei ali em cima, mas o Senhor tinha plano na minha vida e me dado feito promessa. E ali passei 3 dias. Com 3 dias ali, eu fiquei em cima daquele guarda-roupa. Eu nem podia ficar sentada, nem podia ficar só assim de lado, porque era muito estreito a altura, né? E eu ficava para lá e para cá. Só podia ficar deitada mesmo. Exatamente. E quando foi com 3 dias, eu desci e ficou a casa lá sem ninguém, um deserto, e eu vim embora para Carpina, para minha casa. Foi um grande livramento que Deus me deu. A senhora lembra do bairro que aconteceu isso? Foi o bairro da Madalena. Lá na Madalena. Na Madalena, foi. Meu Deus do céu, ficou assim mesmo? Sim mesmo, foi mostrando 3 embaixo dias. d'água. 3 dias em cima daquele guarda-roupa e a casa, o mundo, a cidade coberta de água. Eu olhava assim pelo vasculhante, eu via aquele mundão de água e não via ninguém. Nem os bombeiros não sabiam que eu estava ali. Pois não. Porque como eu ia gritar? Não dava. Não tinha como. Não tinha condições. Mas graças a Deus o Senhor providenciou aquele lugar, não é? Deus permitiu. Olha, ficou só 1 palmo para chegar no guarda-roupa em cima, cobrir. Pai. Mas Deus dali o Senhor estacionou a água e não permitiu que subisse mais. Amém. E a senhora conseguiu tirar um pouquinho de comida que estava na geladeira? Eu consegui tirar um pouquinho. Quando eu vi a água subindo, Deus me orientou para eu pegar a comida e pôr lá em cima do guarda-roupa, porque 3 dias eu não ia suportar ficar sem comida. Subiu em cima do guarda-roupa? Uma escadinha que eu fazia limpeza, sim. Aí eu coloquei a escada e subi. Amém, Jesus. Graças a Deus. Foi. Bom, então foi difícil, então, os primeiros momentos, como adolescente, como criança, adolescente, precisou ajudar o papai a trabalhar, não é? Era, com certeza, irmão Rossano, e assim, a gente fomos criados assim, minha mãe era muito rígida assim com a gente, principalmente na igreja. A gente fomos criados dentro da igreja, tinha uma congregação lá em Carpina, que era conhecida pela a Rua de Manuel Pereira. Muitos crentes não sabem o significado desta Rua de Manuel Pereira. E quando, na época, eu lembro eu criança, muito criança, não tinha a matriz, que hoje a matriz era na rua de Petribu, a rua que vai para a usina. Aí só tinha essa congregação lá na Rua de Manuel Pereira, que... Porque ele tinha comprado a rua, foi o Manuel? Não, era porque essa rua de Manuel Pereira, aí muitos crentes hoje não sabem o motivo, mas era porque essa rua era uma sede que o povo fazia carnaval. Sei. Aí o pastor comprou, aí o povo chamava a Rua de Manuel Pereira, porque quando era tempo de carnaval, aí saía um tal de Manuel Pereira dessa sede. Aí o pastor, na época era o pastor Messias, era muito criança, comprou e fez a congregação. Sei. Na Rua do Manuel Pereira. Na Rua do Manuel Pereira. E a gente fomos criados nessa igreja. Tinha uma irmã que era zeladora, aí era um banco, aquele banco era só pra gente. Os bancos antigamente não tinham encosto, era aqueles bancos que eram sem encosto. E quando... Era o pela-porco, né? Sim, exatamente. Aí quando minha mãe chegava com a gente, o irmão falava, olha, irmã Zefinha, tá aqui o seu banco com as crianças. E a gente ficava ali, e eu aprendi assim, irmão Rossano, fomos criados assim, não tá andando dentro da igreja. E do jeito que eu me criei, eu criei meus filhos, para Amém. a glória de Deus. Glória a Deus. Até aqui o Senhor tem me ajudado, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Mas, irmã Sônia, como é que eram os crentes daquela época? A gente sente que hoje o mundo procura muito entrar dentro da igreja, quer forçar muito, né? Mas os crentes lá precisavam ser muito crentes mesmo para estarem firmes, né? Era assim, em tudo, eu sei que a doutrina continua a mesma, né? Eu louvo a Deus, porque cada pastor que tem passado por Carpina, eles têm dado continuidade na obra. Amém. Agora, porque é o povo, muita gente às vezes que é rebelde, mas a doutrina assim muito severa, o trabalho. Tem um coral lá no bairro de Santo Antônio, essa igreja mesmo, que eu fui fundadora, entrei com 17 anos nesse coral.
E ali, quando o coral, dia de ser, o coral cantava, Jesus batizava, Jesus derramava poder dentro da igreja, Aleluia. porque aquela reverência tão grande, Glória a irmão, Deus. aquela reverência era em tudo, era aquela santidade, aquela reverência, aquele temor tão grande a Deus. Aleluia. Porque sempre eu costumo dizer que o importante das nossas vidas é três coisas, escola dominical, círculo de oração e doutrina. Esse trabalho que edifica o crente. E eu sempre fui criada no círculo de oração, doutrina. O círculo de oração das crianças era assim, igual o círculo de oração hoje de adulto. A gente pequeno ia para o círculo de oração, tinha que ter um versículo decorado para chegar no círculo de oração. Sério? E era 1 hora de joelho. E ali, quando terminava, a irmã colocava as crianças para pregar e a gente via ali, parecia um bocado de canarinho, Jesus Deus. usando aquelas crianças. Jesus me batizou com o Espírito Santo, eu estava com 6 anos de idade. 6 anos? 6 anos de Que idade. lindo, Jesus. Foi, irmão Rossano, para a Louvado glória de seja Deus. Que E até aqui ele tem me ajudado. Amém. E evangelismo? Gostava de evangelizar? Olha, irmão Rossano, eu sempre fui criada na minha mocidade, apesar depois de meus 14 anos, na campanha evangelizadora. A campanha evangelizadora era assim, antigamente a gente andava muito de pés, não tinha carro, ia para os engenhos, né? Ali a gente tinha lugar que a gente ia pregar, a gente tinha que esconder a Bíblia. Por quê? Porque eles não queriam que entrasse evangelho naquele lugar, principalmente na usina Petribu. Aí a gente escondia as Bíblias e aquele grupo de irmãos... Tinha de entrar como amigo. Era como um amigo. Aí eles perguntavam como assim... Como visitante. Sim. Vão para onde? E a gente falava assim, a gente vai visitar. Tem parente? Temos. E ali a gente entrava, quando eles vinham, a gente se calava ali. Era muito difícil, muita dificuldade. Né? Mas a gente via almas salvas, o Senhor aleluia. Fazendo coisas grandes. Deus é bom. Era. Isso por amor àquelas pessoas lá dentro, né? Exatamente. Por amor àquelas pessoas lá dentro. Isso. Que coisa linda. Bom, então, toda a vida na casa do Senhor é diferente, né, irmã Sônia? É diferente, irmão Rossano, é diferente. Não conhecer as coisas do mundo. Nunca nada do Louvado mundo. Seja Deus. Olha, irmão Rossano, eu achava interessante porque na minha infância, na minha adolescência, meus 12 anos, e o pastor falava assim, na época era o pastor João Flórido, que já dorme no Senhor, ele falava assim, quando a gente ia para a igreja, tinha que passar no meio de festa, porque era perto, no centro, ele falava assim, olha, irmão, tem outras ruas para passar, para não passar ali. Porque que se passarem ali, aí vão pensar que vocês estão ali no meio daquela festa, não pode. E a gente morava distante da matriz, e a gente fazia um arrudeio para uma rua muito longe, para não passar ali. Sei. Então, irmão Rossano, eu fui criada assim, nunca participei de nada do mundo, nunca senti assim prazer com as coisas do mundo, principalmente vaidade. E uma coisa, irmã Sônia, sentiu falta disso? Não. De jeito nenhum, De jeito nenhum. Deus supria as carências e necessidades. Com certeza, não é? irmão Rossano. Casou cedo? Irmão Rossano, eu me casei com 21 anos 21 de idade. Anos. Um jovem da igreja. Crente, sim. Como é que foi o encontro? Como é que Jesus sinalizou? Esse é o teu, essa é a tua. Como é que foi? Aí ele veio falar comigo, para casar comigo, eu com 21 anos, ele com 27. Eu disse, olha, eu nunca desobedeço ao meu Senhor. Se for para me casar, para desobedecer ao meu Deus, eu prefiro ficar solteira toda a vida. Ele falou assim, não, eu vou passar para a Assembleia. Eu disse, se for para passar para a Assembleia, para casar comigo, nem inventa. Ele disse, não, eu quero me passar para a Assembleia mesmo. E ali, para a glória de Deus, ele passou-se para a Assembleia e a gente casamos só no civil, porque não tinha condição de eu casar assim na igreja, que o meu sonho era casar na igreja, mas casamos no civil. E até aqui o Senhor tem nos ajudado, faz 39 anos que nós somos casados. E para a glória de Deus, o Senhor, hoje ele é maestro de coral. E é uma bênção. A gente tem trabalhado para Jesus. E eu costumo dizer que meu marido é o mais bonito do mundo. Aleluia. Amém, Jesus. Muito é uma bem. bênção. Irmã Sônia, e os filhos vieram logo? Sim, irmão Rossano. A minha primeira filha, que é a Eliondai, às vezes eu fico assim olhando para ela, porque ela tem esse menino especial, que é o mais velho, que ela não tinha condição de ter filho, foi muita dificuldade, mas ela, assim, com o menino especial, ele está com 14 anos de idade, numa cadeira de roda,
mas ela tem aquele prazer de trabalhar para Jesus. Oh, amém, Não Jesus. perde, ela faz parte de escola dominical, coral, campanha dos enfermos. Ela coloca ele na cadeira de roda, às vezes num lugar que não dá para passar a cadeira de roda, ela coloca ele num braço, mas não perde. Tem aquele prazer de trabalhar para Jesus. Então eu tive a Elionai, depois a Elisama, que essa Elisama passou pelo processo da morte, Jesus ressuscitou, Elisângela, e o Ezequias e Elaine. Foi essa que ia amputar a perna e Jesus me deu vitória. Uhum. Como é que foi a chamada para a ser dirigente? Não sei se passou por vice-dirigente, por secretária. Como é que foi essa chamada? Já casada, já com filhos ou não? Como é que foi? Sim, irmão Rossano. Eu, com as minhas crianças pequenas, inclusive minha filha estava com 10 anos de idade, a minha filha mais velha, e meus 3 filhos, que é assim, tudo pertinho do outro. Uhum. São 4 que eu tenho. E eu fui visitar uma igreja em Florestinha, eu morava no centro de Carpina, e fui visitar, eu estava com 36 anos de idade. E eu fui visitar essa igreja, essa congregação fazia poucos dias que tinha sido construída. E tinha a dirigente, que era a irmã Maria Moura, a qual já dorme no Senhor. E eu cheguei ali, só estava ela, a filha dela e o esposo. No ciclo de oração? Sim, porque era um lugar muito assim, que não tinha casa ali, que um terreno tinha sido construído pouco tempo casa. E ali, quando eu cheguei, ela olhou para mim e disse assim, irmã Sônia, olha, quando a senhora entrou aqui, eu senti Deus me chamar para a senhora ser minha vice-dirigente. Eu disse, irmã, vamos orar. E quando eu cheguei com 3 dias numa igreja, e Deus usara uma irmã e falou para mim, o convite é meu. Oh, aleluia. Estou eu no negócio. E ali eu fui trabalhar naquele ciclo de oração lá em Florestinha como vice-dirigente, mas a irmã era muito enferma e terminou ela passando mal e ali falou com o pastor na época era o pastor Manuel Amaro, que hoje dorme no Senhor. Aí o pastor Manuel Amaro falou, disse, olha, irmã Sônia, a irmã Maria não tem mais condição de dirigir, e quem vai ficar dirigindo é a senhora. E eu passei ali 4 anos dirigindo o ciclo de oração, depois teve mudança, eu fui para Aparecida, aí dirigi também a linha Aparecida, aí foi quando eu tive o primeiro AVC. E fiquei de cama, depois eu melhorei, não voltei mais, fiquei em casa, assim, só caminhando para a igreja. Aí depois tive o segundo AVC. Com poucos dias, assim, mais ou menos um ano, de um para outro tive o terceiro AVC. E fiquei assim muito doente, dependendo das minhas filhas, já estavam grandes. Aí foi quando eu tive o terceiro AVC, eu estava dirigindo lá em Três Marias, como vice-dirigente, onde eu moro. Aí na época foi o pastor Josias Clementino, aí ele falou, irmã Sônia, eu vou lhe colocar no grupo de honra. Eu disse, tá bom, meu pastor, eu aceito, como o senhor fizer, eu aceito. Amém. E ali eu fiquei. Aí foi quando, depois, com poucos dias que eu estava no grupo como um dirigente de honra, aí uma certa feita, eu indo para a igreja, eu não perco, porque eu gosto muito da doutrina, que eu sempre digo, olha, o crente, para servir a Jesus, tem que estar na doutrina, escola dominical e ciclo de oração. É o culto que a gente aprende a ser crente, chegar no céu. Aí quando eu cheguei, eu manchei o dia, primeiro, 3 dias antes, chegou a irmã na minha casa e falou assim, irmã Sônia, eu sonhei que a senhora tinha morrido. Aí eu falei assim, se for da carne, Jesus, amém. Porque o céu é bom, é precioso. Só não quero morrer espiritual, mas carnal é uma benção. Estou pronta, preparada para chegar no céu, se o Senhor quiser me levar agora. Aí quando foi no outro dia, ela chegou de novo e disse, irmã Sônia, eu sonhei que a senhora tinha morrido. Eu falei, se for o tempo de Jesus me guardar, amém, seja feita a vontade do Senhor. Aí quando foi na quinta-feira, irmão Rossano, uma quinta-feira, que está fazendo 3 anos, eu amanheci o dia assim, era como que eu não estivesse na terra. Eu sentia assim, como eu estivesse fora do mundo. Como você está dormindo e está sonhando que está num lugar. E ali eu fazendo o serviço e sentindo que estava fora do ar. E eu dizia, Jesus, eu não estou entendendo. Aí quando foi à noite, eu fui para a igreja. E quando eu cheguei na igreja, eu bem. Aí dobrei o joelho quando eu me ajoelhei. Quando eu me levantei, que me sentei,
eu comecei a sentir o coração doendo. Sim. E o coração doía muito, eu passava a mão assim. Daqui a pouco eu sentia que eu estava sem fôlego. E eu queria respirar e não conseguia. Aí eu falei, Jesus, eu vou sair daqui que eu não estou conseguindo respirar. Aí eu me levantei, irmão, na frente da igreja, morava uma prima minha. E eu lembro, e as irmãs estavam até lá embrulhando os presentes, que era o aniversário do círculo de oração. E ali, eu lembro que eu cheguei na porta e falei assim, oi, irmã, me acuda, eu estou sentindo a agonia da morte. Aí ali não vi mais nada, eu caí. Caiu ali? Caí ali. Quando eu caí, aí eu já começo a contar daqui para frente o que as irmãs contam. Pois não. E a irmã Noêmia, que é a minha vice-dirigente... já estava, no caso, inconsciente. Inconsciente. Pois não. Eu Como já se estivesse morta. Já morta, sim. E a irmã Noêmia, ela disse que quando olhou, que me pegou, disse que eu já estava com as mãos toda roxa e a boca roxa. E ela disse que tentava abrir minha boca e não conseguia. Me chamava, mas não conseguia. Aí chamou meu genro, que estava na igreja, mandou o pastor levantar a igreja em oração. E ela ali começou me dando marcha. E ela disse que o Senhor falava assim para ela, faça a respiração boca a boca. Mas ela disse que tentava abrir minha boca, mas não conseguia. Sei. E nessas alturas, eu já não estava me sentindo mais que estava na terra. E ali, ela conseguiu apertar com muita dificuldade e ela fez respiração boca a boca. Sei. Aí ela disse que daqui a pouco eu começou um roncor, mas já era o sangue dentro no pulmão. E ali me levaram para o hospital. Quando chegou no hospital, que o médico foram tirar um elétrico, mas não conseguiram, porque meu coração às vezes já tinha estourado. E ali me colocaram lá numa maca lá e me entubaram. A médica e ela perguntou, vamos levar para o Recife, vamos deixar aqui mesmo? Não, não deixa aí mesmo, como que ela já está morta mesmo. Lhe deram por morta mesmo, Por morta né? mesmo. Pode deixar aí mesmo, não adianta levar para o Recife mais não. Aí minha filha estava comigo, a minha filha mais velha, quando foi logo cedo na noite, aí na parte da manhã, assim, de amanhecendo o dia, ela viu que os médicos não estavam fazendo nada, disse, eu vou levar ela para casa para deixar aqui assim. Aí me pegaram, botaram num carro, me levaram para casa, mas eu estava em coma. Isso foi na quinta, sexta, eu não estava sentindo que estava na terra. No sábado, quando foi no domingo, pela manhã, chegou a irmã Judite na minha casa, que que era a prefeita de Lagoa do Carro, a irmã do irmão Manuel Botafogo. E quando ela chegou lá em casa, que ela olhou que estava eu ali em cima de uma cama, eu estava com o lado morto, não sentia, e ainda falando meio emboloado. E ela olhou assim para mim e falou, como é que a irmã, como é que numa situação dessa o médico deixa essa mulher voltar para casa? Não era para ela estar em casa. Aí ela imediatamente chamou a filha dela e me colocaram num carro e me levaram para o médico dela. E, inclusive, era o vice-prefeito. Ele é clínico geral, doutor Zelope. Aí, quando chegou lá, que o médico olhou, tirou o raio-x do pulmão, aí olhou para mim e falou assim, olha, eu posso lhe afirmar com todas as letras que a senhora anda assim como lá de cima, para estar viva não tem como não, tem não, porque às vezes o seu coração estourou, o sangue está todo no pulmão. Ele asseverou que as veias do seu coração tinham estourado. Tinha estourado e o sangue estava todo no pulmão. Estava já no pulmão. Eu não conseguia respirar, eu ficava sem fôlego, aí foram aferir minha pressão, estava 22/19. Ele olhou e disse, não tem como essa mulher estar viva não. Aí passou a medicação, muita medicação, e mandou que a enfermeira todo dia ir lá em casa para aferir minha pressão, até controlar. E muita medicação, disse agora quando ela começar a respirar um pouquinho, ela vai começar a fazer fisioterapia. E ali, irmão, eu comecei tomando a medicação, mas não conseguia sentir nem o braço nem a perna, esse lado ficou morto. E eu aí foi quando eu comecei a fazer fisioterapia com 2 médicos, inclusive doutor Jonathan, que é lá de Carpina mesmo, e eu fui lá, ia para Lagoa do Carro, fazia fisioterapia lá. E quando eu chegava ali, passei 2 meses fazendo fisioterapia, 2 meses e 15 dias. Eu ia na quarta e na segunda e na quarta fazer a fisioterapia. Quando foi numa quarta-feira, eu vim chorando, porque no dia que eu fazia fisioterapia, eu não conseguia dormir, muito cansada, e era um gosto de sangue muito grande na minha boca, aquele cheiro muito forte de sangue, devido ao sangue estar no meu pulmão, e eu começava a chorar, eu falava assim, eu não vou fazer mais não adianta. Aí quando numa quarta-feira eu fui fazer a fisioterapia, quando eu cheguei em casa, eu pedi a minha menina para me dar banho e
me colocou lá na cama. Quando eu vi, chegou um irmão com 6 crianças, tudo pequenininho. E dentro de mim eu pensei assim, meu Deus, eu já doente assim, lá veio esse irmão com um bocado de criança, mas não estava eu entendendo o trabalhar de Deus. Sim. E aquele irmão chegou, cantou 3 hinos, leu a palavra, aí falou assim, agora as crianças vão orar pela irmã Sônia. Oh, aleluia. E quando aquelas crianças fizeram aquele clamor, ele falava assim, tinha um bem pequenininho que falava assim, Jesus, cula irmã Sônia, Jesus, cula, Jesus, que nem falar ele não sabia. E depois que eles saíram, eu pedi a minha menina para mim dar banho, a minha menina cuidou de mim. E ali eu ficava quase sentada, que eu não conseguia ficar deitada por conta do cansaço e o pulmão. E ali, irmão Rossano, eu via quando chegava um moço e ele aplicava uma injeção no meu braço. E quando ali eu amadornei, peguei no sono. Quando eu amanheci o dia, eu estava envergadinha assim e eu senti minha mão, senti minha perna. Eu pulei no chão, comecei a agradecer a Deus. E o Senhor me curou. Aí quando a enfermeira chegou aqui todo dia, ela ia ferir minha pressão. Quando ela chega se espantou. Eu disse, Jesus me curou. Amém. E ela, agora eu não vou fazer fisioterapia mais não, mas a senhora tem que ir, irmã Sônia, para os médicos lhe ver. Porque se eu chegar lá e contar, eles não vão acreditar. Ele falou assim, foi muita reza, não foi? Foi muita oração, foi muita oração. Foi muita oração. Foi muita oração. A igreja estava orando e o Senhor me deu vitória. E para a glória de Deus, irmão Rossano, hoje minha pressão é feita pressão de criança. Eu não tomo remédio porque alguém diz assim, tome remédio. Eu não vou tomar remédio porque minha pressão é sempre normal. Amém. E eu estou aqui boa para a glória do Senhor. Para a glória do Senhor Jesus. Muito bem, vamos fazer um rápido intervalo, mas estaremos de volta em mais Lição de Vida. É pouquíssimos minutos. Aguarda só um instante. A medida do amor de Deus é amá-lo sem medida. Já estamos de volta com o programa Lição de Vida aqui pela Rede Brasil. Hoje nós estamos recebendo com muito carinho a nossa irmã Sônia Maria, belíssimo nome. E você que está em casa, não deixe de interagir conosco. A fanpage da Rede Brasil no Facebook é Rede Brasil TV. Se preferir, você pode utilizar o nosso e-mail, liçãodevida@rbc1.com.br, isso sem cedilha e sem tio. Ou se preferir, você também pode utilizar, mandar a sua carta para o seguinte endereço, Rede Brasil, Lição de Vida, Rua Imperial 1638, São José, Recife, Pernambuco, CEP 50 090 000. Vamos então contar com o seu contato, tá ok? Vamos continuar então conversando com a nossa irmã Sônia Maria. Irmã Sônia, houve um momento na vida da sua filha que ela inclusive quase que iria perder uma perna e a mão do Senhor se estendeu sobre essa situação. Como é que foi isso? Irmão Rossano, eu tinha feito uma cirurgia, uma esterectomia, fazia 9 dias que eu tinha feito essa esterectomia. E 9 dias que eu estava operada. E chegando as irmãs para me visitar, a Leia, ela estava com 9 anos de idade. E ali eu sentada no terraço com as irmãs, conversando com a irmã, e eu vi quando ela passou com o pezinho todo enrolado e puxando assim, pulando de um pé só. Aí eu olhei assim, falei, deixa as irmãs sair que eu vou olhar o que foi. Aí depois que as irmãs saíram, eu voltei para olhar, chamei ela, vem cá, Leia. Irmão, quando eu olhei para o pé, ela estava com muita febre. E o pé dela estava preto da cor desse. O que aconteceu? Algum prego? Ela tinha, brincando com o meu outro filho, e pisou numa tábua, e pisou o prego enferrujado, entrou todinho no pé dela que saiu do outro lado. Pai. E se juntou eles dois, pegaram um alicate, puxaram o prego, mas só que ficou e deu teto no pé dela. Teto. Quando ali eu imediatamente, irmão, corri para o hospital com ela. Quando eu cheguei no hospital de Carpina, o médico falou assim,
já deu o tétano e ela vai ser, a perna vai ser amputada. Vou encaminhar agora mesmo para o Recife. Aí me encaminhou para aqui, para o Barão de Lucena. E quando eu cheguei ali, que o médico colocou ela ali na maca, e ali, irmã, já tem o raio-x em casa. Quando o médico olhou, disse, olha, mãe, não vai ter jeito, a perna dela vai ter que ser amputada, tá vendo que já apodreceu. E ele pegava o alicate assim, irmã, e ele e puxava assim os pedaços de carne. Ele falava, tá vendo que não tem condição desse pé ficar? A gente vai amputar. Ela vai ficar internada. E isso foi umas 2 horas da tarde, quando eu cheguei no hospital. Quantos aninhos ela tinha? Ela tinha 9 anos de 9 idade. anos. E quando for amanhã, a gente vai amputar a perna dela. E ali, irmão, você internou ela ali no Barão Lucena. E eu coloquei o rosto no chão, passei a noite, que no outro dia seguinte ela ia ser operada, ia amputar, a gente vai amputar até no joelho, que você tá todo, já deu, a gangrena não tem como voltar. E ali, irmão, eu coloquei o rosto no chão naquele hospital e falei assim, olha Deus, eu não vivo brincando de ser crente. O Senhor conhece a minha fidelidade diante de ti, Deus, eu não aceito, Jesus, minha filha, ficar com a perna só, porque o Senhor me deu a minha filha com as 2 pernas. E eu creio, Deus, num milagre, porque o Senhor faz milagre. Deus, tu não mudaste, tu és o mesmo. E ali eu comecei a orar, e ali amadornei naquele chão, quando foi pela manhã. Quando eu abri o olho, ela estava em pé na porta do hospital, e olhando para um lado e para o outro, falei assim, você está conseguindo pisar no chão? Eu não estou sentindo nadinha mais, não. Oh, aleluia! Aí o médico chegou, quando ele chegou, embora, ela vai agora para a sala de cirurgia. Aí daqui a pouco subiu com ela, daqui a pouco me chamou, disse, mãe, não vai precisar não. O pé dela está limpo, até onde eles cortaram para tirar a carne que mostrou que estava ruim, fechou tudinho. Eita, tá Deus bem, grande. mãe, a única coisa que eu posso fazer é dar alta. E eu, quando saí do hospital, ela falava assim, ô mãe, eu nem estou acreditando que eu estou indo para casa. Jesus fez milagre. Deus fez, Foi glória verdade, a Deus, aleluia. nossa. Teve também a bênção do milagre, Jesus deu vida a seu netinho, não é? O meu netinho Kemuel, irmão Rossano, ele é especial, mas é um mistério. Quando minha filha ganhou neném, ele passou da hora de nascer, faltou oxigênio, e ficou ali no Barão Lucena 2 meses internado na UTI, todo entubado. E ele tinha convulsão de 5 minutos ele tinha convulsão. E só quem podia ficar ali com ela era eu, a mãe materna. E um certo dia, quando já estava perto de fazer os 2 meses, que ele estava ali naquela UTI todo entubado, eu fui para casa. Quando eu cheguei em casa, que eu fui preparar umas roupas, e quando eu cheguei em casa, tinha umas irmãs lá. Eu disse, irmã, faça uma oração por mim, eu vou voltar ali para o hospital. E quando eu estava ali orando, as irmãs orando por mim, Deus usou uma irmã e falou assim, a criança acaba de falecer, mas eu, Senhor, estou indo lá só para fôlego de vida, porque eu tenho um mistério na vida da criança. E aquela criança, quando eu cheguei lá, estava um rebuliço dentro do hospital e Deus deu vida a Kemuel. Mas quando foi o ano atrasado, está fazendo 2 anos, que ele teve uma parada, foi para o hospital de Limoeiro e ali uma parada cardíaca, sim, e foi para o hospital de Limoeiro, foi entubado e ali ele faleceu. Quando o médico mandou a minha filha vir para casa, vá para casa que não tem mais jeito, e já ia colocar ele na pedra. E quando ela estava em casa, eu disse, mãe, eu sei que ele está morto, porque eu entrei na UTI, eles me tiraram da UTI, não deixaram eu entrar mais, e eu não vi eles movimento nenhum. E quando ela chegou em casa, quando foi de 11 horas da noite, ela chorando muito, aí o hospital ligou, disse, Elionai, vinha-se embora, que seu menino está na UTI sentado, arrancou todos os aparelhos, está pedindo comida. Oh, aleluia. Deus fez um milagre, Glória irmão, na vida do meu neto, está lá uma bênção. Aleluia. Parece que a sua família é acostumada a ver Deus fazendo essas coisas. Já pensou? Que coisa maravilhosa. É e no parto, a sua filha também foi tremendamente visitada pela mão do Senhor. Foi, irmão Rossano, olha, a Elisângela, ela teve 2 filhos, a Gabriela e o Douglas, e ela tinha um problema muito sério, não podia mais ter filho, e ela se operou. E não tinha condição mais de ela ter filho, porque ela tinha feito a ligação. E quando o meu neto o Douglas estava com 7 anos de idade, ela chegou na minha casa dizendo, ô mãe, eu estou sentindo muita dor de cabeça e muita dor no corpo todinho, e tudo que eu como eu vomito. Eu falei, vá para o médico.
E ela foi para o médico, e o médico disse, olha, esse problema é enxaqueca, aí deve ser alguma inflamação, eu vou passar uns antibióticos para você tomar. E ela começou tomando esse antibiótico e depois ela descobriu que estava grávida, já estava com 4 meses já. Ela disse, mãe, eu estou grávida e não sabia. Com ligadura de trompa? Sim, e ali ela ficou, como é que pode? Aí foi para o médico, e o mesmo médico que tinha operado ela, né, do menino, ele disse, não, mas se preocupe, não foi porque eu tinha amarrado a trompa, não tinha, mas ela só tinha uma trompa que antes, quando ela era solteira, tinha feito uma cirurgia. Aí quando ela, né, marcou a cirurgia, aí quando ela foi fazer os exames, o médico disse, tem que fazer uns exames sérios, porque tomou muito antibiótico e pode ter atingido a criança. Aí quando ela fez, irmão Rossano, os exames todinho, ela descobriu que estava com toxoplasmose. Aí o germe do gato, né? Quando a mulher grávida pega esse germe, aí as crianças nascem com problema. Nasceu com a cabeça grande, cego, sem os membros, faltando os membros. E eu fiquei muito preocupada, e ela começou fazendo os exames, mas o médico acalmou, ela disse, tá tudo normal. Aí quando foi no dia da cirurgia, que eu fui com ela para fazer a cirurgia, e eu preocupada com a criança, porque nos exames estava acusando que ela estava com toxoplasmose. Aí quando ela chegou no hospital, que o médico levou para a sala de cirurgia, eu entrei ali em consagração e eu fiquei ali clamando, e quando a criança voltou, que eu olhei, estava tudo normal, a criança bem, mas ela, quando eu olhei, o médico trouxe ela, daqui a pouco está tudo bem, e eu vi ela vomitando muito, eu chamei a enfermeira aplicou a injeção, e quando eu olhei, irmão Rossano, eu vi minha filha se ultimando. Meu Deus. Eu disse, Jesus, ela está morrendo. E eu vi ali quando ela dava o último suspiro, e daqui a pouco eu vi a mãozinha dela começando a ficar roxa, os lábios dela. E quando eu coloquei o nariz assim, junto do nariz dela, para ver se ela estava respirando, eu vi que ela não estava respirando. E quando eu olhei, eu disse, Deus, essa menina morreu, Jesus, venha cá, Jesus. E ali, irmão, Deus me deixou eu bem calma ali, eu olhei para o céu e disse, Deus, volte a vida da minha filha. Jesus, ela tem uns filhos para criar, e eu não tenho condição de criar neto mais não, Jesus. Volte, Jesus, a vida da minha filha. Ali, irmão, levantei um clamor dentro daquele hospital, e daqui a pouco ela respirou e voltou. Ela disse, mãe, eu não estava aqui não. Eu disse, eu sei. E quando foi com 8 dias, aí quando foi daqui a pouco, o médico chegou e disse, ela está bem, ela está bem. Disse, foi muito difícil, mas graças a Deus. Quando foi com 8 dias, eu voltei ela com o médico, para o médico ver, fazer a revisão da cirurgia. Olha, irmão Rossano, quando eu entrei com ela na sala, esse médico abraçou-se com ela, ele chorava tanto, ele chorava. E ele falou assim, olhe, não fui eu que terminei sua cirurgia, não fui eu. Quando eu estava ali operando, olhe, depois que eu tirei a criança, deu uma hemorragia interna, olha, todos os vasos sangravam. E eu olhei e falei assim para as enfermeiras que estavam comigo, não tem mais jeito aqui, meu esforço aqui, a minha condição aqui de médico acabou, não posso fazer mais nada. E ali ele disse que ficou sentado e as enfermeiras acalmando eles, que viu quando chegou um C de branco, viu quando chegou o médico. Olha, eu vi quando chegou aquele varão, aquele C todo de branco, e quando ele colocou a mão em você, o sangramento parou. Aí ele chorava, dizia assim, olha, não fui eu que terminei sua cirurgia. E para a glória de Deus, está as amas lá servindo a Jesus. A Julinha já está grande e sabida, está uma benção. E foi assim que Deus fez. É assim irmão que ele Rossano, faz. é assim que ele faz. E o sequestro? Como foi a coisa do sequestro? Olha, irmão Rossano, foi um momento difícil que eu passei quando Deus falava assim para mim que ia entrar alguém na minha casa com a capa, com a faça, disfarçado. O Senhor falou para mim assim, alguém vai entrar na tua casa disfarçado. Mas quando entrar eu vou te mostrar. Porque, irmão Rossano, crente que ora, Jesus não deixa a gente enganado não, né? Amém. Crente que anda de Glória joelho. E ali um certo dia chegava uma moça na minha casa, ela não era crente, só a mãe dela que era crente de outra denominação. E ela disse assim, irmã Sônia, eu vim aqui trazer minha filha para a senhora fazer uma oração por ela, porque ela é noiva e faz 2 anos que ela não vê o noivo dela. E eu queria que a irmã fizesse uma oração, porque ele está com problema de enfermidade e está no hospital. Ela chega no hospital e já foi transferido para outro, e aquela agonia, eu queria que a irmã fizesse uma oração. E quando eu estava orando, quando eu fechei o olho, que fui fazer uma oração por aquela moça e aquele noivo dela, aí entrou outra moça ali, quando eu olhei,
abri o olho, estava aquela outra moça ali, ela disse, olha, essa aqui é a prima do meu noivo. Eu disse, vamos ficar orando para Jesus dar a vitória. Disse, irmão, fique orando, porque ele está com um tumor na cabeça, para Jesus dar a vitória. Quando Jesus der a vitória, eu vim aqui agradecer. Eu preguei para ela, perguntei se ela queria Jesus. Ela falou, não, depois. Aí foram embora. Quando foram embora, aí eu me ajoelhei para orar, que tem um lugar lá na sala que eu oro ali, é meu lugar, que sempre eu oro ali. E quando eu dobrei o joelho, irmão, eu vi quando chegou aquele moço muito bonito, eu não vi o rosto daquele moço. E ele chegou junto de mim e falou assim, olha, Sônia, a história não é essa. Aquele moço que ela está dizendo que ele é o noivo dela, esse moço, ele não está doente. Esse moço é um sequestrador. E estão tramando um sequestro para essa moça. E ele se fez de noivo dela, mas é uma farsa. E tem muitos é um sequestro que estão preparando. Ela já foi, Sônia, em 9 cativeiros. Eu vou te mostrar os cativeiros. Aí Jesus me mostrou todos os cativeiros. Aí o Senhor disse assim para mim, agora chame ela e diga para ela que é a última chance. Que eles querem levar agora e matar ela. E chamar o pai, depois pedir o resgate e matar o pai. Diga para ela. E eu falei, Jesus, que estreito tão grande, Jesus. Pai. E ali eu chamei aquela moça. E eu estou contando assim porque é muita coisa para resumir. E ali eu chamei ela, ela veio e eu falei para ela. Quando eu falei para ela, e aquela moça veio com ela, eu disse assim, aí eu contando e ela me escutando, a outra moça, e Deus disse a mim que aquela moça que se falava que era a prima dele era amante do rapaz. E o Senhor me contou toda a história. Eu falei, aceite Jesus, porque Deus quer lhe dar um livramento. Então procure, ó, isso é via Jesus, a história é essa. E ela disse assim, como é que a senhora sabe? Aí quando eu comecei a contar para ela os cativeiros que Jesus me mostrou, ela falou, é verdade, é verdade. Aí eu vou aceitar Jesus. Aí ela aceitou Jesus e foi-se embora para casa. Quando ela chegou em casa, e aquela moça que estava com ela, aí falou assim, como é seu nome completo? Ligou para mim, como é seu nome completo? Aí eu disse, para que você quer meu nome? Porque eu quero mandar um presente para você, você merece um presente, porque você descobriu uma coisa que estava planejado, e você descobriu, e eu vou lhe dar um presente. Você sabe qual é o presente que eu vou lhe dar? Você vai ser morta. Eu disse, eu não tenho medo de morrer, porque eu sou salvo, e se eu morrer, eu vou para o céu. Aleluia. E ali, irmão, essa moça começou uma perseguição na minha vida muito grande. Chegava aqueles homens todo coberto de encapuzado, chegava na minha porta, tirava a minha foto. E começou aquela perseguição, eles me perseguindo para me matar. E essa moça crente, e Deus começou a trabalhar na vida desta moça, dessa família, salvou o pai, aleluia, ganhei o pai para Jesus. Glória a Deus. E ali começou aquela perseguição na minha vida. Eles ligavam para minha casa, falavam assim, meu marido entrou numa depressão. Eles falavam assim, a gente não quer ninguém da sua casa, não, a gente quer você, vai lhe matar. Porque você desmanchou uma coisa que a gente estava planejando. E eu ficava, Jesus, por que tu me botasse nesse estreito, Jesus? Aí, de repente, irmão Sandro, deu seu mover. E uma irmã lá da Espanha ligou para mim, que eu só tinha visto essa irmã uma vez, não conhecia. Ela falou, irmã Sônia, Deus mandou mandar a sua passagem para a senhora vir para aqui, para a Espanha. Eu falei, Deus, como é que eu vou para um lugar que eu nunca vi, não conheço, não sei falar espanhol, Jesus, como é que eu vou? E o Senhor disse, é eu que estou mandando. De repente, eu preparei passaporte e Jesus me levou ali para o país da Espanha. E enquanto eu estava ali na Espanha, passei 3 meses ali na Espanha, Deus fez um mover dentro de Carpina, e o Senhor foi gente, morreu gente, foi gente, Deus soprou a terra, e o Senhor fez uma obra muito grande, para a glória de Deus. Hoje essa família é toda crente. Aleluia. E Deus fez uma obra muito grande. Passei os 3 meses ali na Espanha. Ali ganhei alma para Jesus. Glória e Deus fez coisa grande. E eu voltei e estou aqui dando glória, dizendo amém, que Jesus é grande. Ele é o mesmo e faz milagre. Amém. Tem um milagre de uma bicicleta que o ladrão veio devolver. Como é que foi? Foi, irmão Rossano. Olha, quando eu casei, eu fui morar na casa do meu sogro. Porque meu esposo, ele era pintor e assim, estava trabalhando, não tinha emprego certo. E eu fui morar na casa do meu sogro. E quando eu estava na casa do meu sogro, eu falei assim, Jesus, me dê minha casa, porque eu quero minha casa. E eu fui para um ciclo de oração. Quando eu cheguei no ciclo de oração, aí o Senhor disse assim para mim, minha filha, daqui a 10 minutos eu colocarei uma chave nas tuas mãos. Aí passaram 10 anos. 10 anos Jesus me deu minha casa. Glória a Deus. E ali um certo dia, irmão Rossano, eu estava na minha casa, cuidando do almoço. Aí chegou meu genro, na época ele era noivo da minha filha, e um primo dele. Aí chegaram de bicicleta, que ele veio buscar minha menina para ir se batizar, descer as águas.
Aí, quando eles chegaram, deixaram a bicicleta assim no terraço e entraram. Aí, daqui a pouco, eu vi uma pessoa batendo palma. Falou assim, olha, você deixou uma bicicleta aqui? Levaram a bicicleta. Eu morava perto da rodoviária. Aí, saíram na carreira. Quando chegou lá, o rapaz disse, olha, chegou um rapaz aqui com a bicicleta, comprou a passagem para Timbaúba e colocou a bicicleta na mala e levou. Aí chegaram eles todos tristes porque não conseguiram. Aí eu disse, cadê a bicicleta? Mas, irmã Sônia, eles foram para Timbaúba. Não tem como não. Eu levantei as mãos e disse, Deus, olha Deus, se tu tem negócio na minha vida, Deus, faça aquele ladrão trazer essa bicicleta de volta, Deus. Oh, aleluia. Aí, quando foi à noite, eu fui fazer uma visita, isso foi no domingo pela manhã. Aí, quando foi na segunda-feira à noite, eu fui fazer uma visita a uma irmã que tinha se operado, estava cirurgiada. Aí, quando eu cheguei na casa da irmã, aí eu voltei. Quando eu voltei, minha menina estava no portão. E ela falou assim, ô mãe, o ladrão trouxe a bicicleta. Eu falei, como? Aí quem virou incrédula foi eu. Como é que pode? Foi, mas ele chegou aqui no portão, falou assim, olha, vem cá, chamou eu, saí e falou assim, roubaram uma bicicleta daqui ontem, foi? Aí minha menina fez, foi. E se o ladrão trouxer, vocês vão chamar a polícia? Eu disse, não, a coisa tá aqui, a bicicleta, essa bicicleta tá cheia de fogo, toma essa bicicleta. Aleluia. Aí saiu na carreira, foi embora. E meu vizinho, que não era crente, falou assim, olha, eu nunca vi uma coisa dessa. Porque o povo de Deus que ora, Jesus manda a resposta. Manda a resposta, aleluia. É verdade, irmão Rossano, coisa grande Deus fez. É verdade. Irmã Sônia, houve um momento também, por amor a uma pessoa, Deus levar a senhora e lhe mostrar o absinto, o abismo, não é? Para salvar uma vida. Como é que foi essa situação? Irmão Rossano, uma certa noite, eu estava na minha casa, na minha sala, com o rosto no chão, orando. Eu gosto muito de orar. E eu estava ali orando e eu via quando chegava, aleluia. Glória a Deus. Eu via quando a sala resplandecia, era um resplendor muito grande. E aquele moço chegava, eu via era um varão, um ser, irmão. Era um branco que eu não conseguia nem... Era uma coisa muito tremenda. Amém. E aquela voz, que voz tão linda. Glória a Deus. E ele falou assim, Sônia, levante, eu vou lhe levar no inferno agora. E ali eu levantava, ele pegava na minha mão e eu olhava assim para trás, eu via meu corpo ali no chão. E ele saía caminhando comigo. Quando chegava assim na frente da minha casa... Irmão Rossano, se abria aquele vulcão muito grande e eu descia com aquele moço. Olha, eu entrava, era um buraco e outro buraco, e eu entrando, e eu sentia assim uma coisa muito estranha, aquele fedor muito grande, e eu entrava naquele buraco e eu escutava muito grito de socorro, e eu entrava ali e eu falava assim para aquele varão, me tire daqui, ele dizia, vamos que eu vou lhe mostrar algo. E quando chegava assim num vulcão muito grande, aquele vulcão, aí ele, assim, sempre ao meu lado, ele falava assim, olhe para ali. Aí quando eu olhava, irmão Roça, era um vulcão muito grande, assim, feito um quarto, aquilo, e tinha uma mesa grande, assim, aquela mesa redonda, e eu via aquela mesa rodeada de demônios ali. E quando eu olhava, eu via um irmão. Eu falava, Deus, por que o irmão está ali? Que a senhora conhecia. O irmão que eu conhecia. E eu falava, Deus, o irmão ali, no meio desse lugar, ele falava assim para mim, eu lhe trouxe para você ver ele, encontre ele e fale para ele que há esperança para a árvore que foi cortada. Glória a Deus. Eu quero dar uma oportunidade. Amém. Se hoje ele partir, ele vai vir para aqui. Mas encontre ele. E ali eu dizia, me tire daqui, me tire. E ali, irmão, ele fazia assim com a mão, e eu ficava na mão dele, subia, eu saía daquele lugar. E quando eu saía, eu dizia, ai Jesus, eu te agradeço, Jesus, que lugar tão feio. Aí quando eu saía, que eu chegava na sala, estava aquele varão, e ele falava a mesma coisa, encontre ele e fale para ele que há solução, há esperança para a árvore que foi cortada. E ali eu falava, Deus, onde mora esse irmão? Não sei onde mora esse irmão. Eu ficava, aí um certo dia, já depois de quase um mês, eu estava na minha casa fazendo meu almoço, aí o Senhor bradou no meu ouvido e falou assim, Sônia, vá na igreja agora, porque o irmão está lá. Aí eu fui, quando eu cheguei lá, ele estava lá no cantinho, tinha terminado a oração da manhã naquela parte, eles estavam louvando,
Aí eu fui junto dele, eu falei, olha, irmão, a história é essa, essa. Ele começou a chorar, eu disse, olha, irmão, eu não vinha nem para aqui, irmã Sônia. Eu ia cobrar um dinheiro ali que uma pessoa estava me devendo, mas me deu aquele desejo de eu entrar aqui. Realmente, irmão, eu não estou de acordo com a palavra, eu estou fora da palavra. E me contou uma história, ele disse, irmão, olha, irmão, ainda há uma oportunidade enquanto o irmão está vivo, mas procure correr para os pés de Jesus. Amém. Aí ele disse, hoje mesmo, irmã Sônia, eu vou falar com o pastor. Aleluia. E ali ele foi falar com o pastor, se reconciliou, Amém. o pastor deu 2 meses de disciplina, ele se reconciliou, e um certo dia ele estava na igreja tocando violão, tão feliz e agradecendo que Deus tinha feito na vida dele, e verdadeiramente agora ele sabia que ia morar no céu, Glória e a ali, Deus. quando foi com 5 meses certinho, o Senhor colheu para ele. Amém. Que Deus misericordioso. Não é verdade, não é? irmão Roça, não vale a pena. Deus abençoe. Irmã Sônia Maria, infelizmente... Terminou. Glória. Só estamos com mais 3 minutinhos. Eu Amém. quero, nesses últimos minutos, franquear para que a senhora possa trazer uma palavra para o nosso telespectador. Uma palavra de salvação, de incentivo a conhecer Jesus. E no último minuto, a senhora estivesse orando por cada um de nós. Fique à vontade. Amém. Eu quero dizer para todos que estão ouvindo este programa, aceitem Jesus. E aqueles que estão fraquinhos, procurem se edificar na rocha que é Cristo, porque Jesus está voltando e não há tempo para nós perder. Vamos levantar a cabeça, procurar servir a Jesus, porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho. Então, amigo da palavra de Deus, aceita esse Jesus que fez milagre, continua fazendo, é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E assim oramos. Soberano Deus, Pai que está no mais alto céu, diante da tua santa presença, querido Jesus, nos encontramos lhe agradecendo, Pai, pela grande salvação da nossa alma, lhe agradecendo pelo teu grande amor, pela tua provisão, por tudo que tu tem dispensado nas nossas vidas. Continua conosco e assim te oramos e já lhe agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, amém, Jesus. Esse é o Deus que operou no passado, opera agora e quer operar na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Chegamos ao final do Lição de Vida. Queremos agradecer a você pela sua companhia, pela vida da nossa irmã Sônia Maria, Amém, a programação Jesus. de hoje, em nome de Jesus. Continue na Rede Brasil e não esqueça, o melhor de tudo é que Deus está conosco. A paz do Senhor.